Já aqui temos dado alguns conselhos para conseguir economizar. O próximo conselho que lhe vamos dar não é propriamente para se endividar, é mais para ter a certeza do modo como se endividar, porque não temos sempre disponibilidade financeira para comprarmos uma casa ou comprarmos um carro. Agora, que casa e que carro, que dívida podemos contrair? O que deve fazer e saber antes de comprar casa? Ouça estas respostas. Sabe tudo aquilo que deve fazer antes de comprar o seu lar, doce lar? Escolher bem o sítio e procurar um bom banco. Talvez consultar o meu banco e ver qual é o spread. Tem que ir aos bancos, saber qual é o spread que eles estão a aplicar e a taxa de juros. Mais ou menos, penso que sim. É ir ao banco, ver as vantagens que dão e depois pensar nisso. Comprar casa acarreta muitas despesas, em primeiro lugar. Não só o pagamento do crédito, não é, ao qual temos que correr para comprar, mas antes de mais nada é banco. Antes temos que ver qual é o imóvel que vamos comprar, não é? Adequados à nossa família, ao nosso rendimento também, procurar um banco que tenha o spread mais baixo neste momento. Olá, Sandra. Não sei se é a maior para Sandra Soares. Não sei se a maior parte das respostas condiz com os conselhos que a Sandra nos vai dar, mas quais são? Por norma, as pessoas começam por procurar o imóvel e não o financiamento, conforme foi referido. E esquecem-se que este, por norma, é o maior investimento que fazemos na nossa vida. E para a vida, não? E para a vida. E por isso devemos tentar conciliar as melhores condições para o imóvel que vamos adquirir. Eu trouxe alguns exemplos de como o que devemos fazer e saber antes de comprar a casa. Em primeiro lugar, devemos analisar a situação atual. O que é que significa isto? Se já temos alguns encargos mensais, devemos saber se o vamos considerar no novo empréstimo ou se conseguimos conciliar as duas coisas. Isto é a primeira coisa. Segundo, conhecer a taxa de esforço, que foi aquilo que analisamos a semana passada. Saber qual é o valor que podemos suportar do nosso rendimento. Acima dos 30% é desaconselhável. É desaconselhável, exatamente. Depois, os custos associados com a aquisição e empréstimo. Como todos sabemos, na parte do empréstimo, os bancos, por norma, cobram sempre uma comissão de dossiê e uma comissão de avaliação. E depois existem uns custos associados à aquisição, como os registros provisórios, como o IMT, quando existe lugar a tal, e as escrituras. Estamos a falar, em média, de um custo aproximado de 3.000 euros. Isto quando há apenas uma hipoteca. Já para não falar depois nas despesas que se têm que fazer com os seguros. Não é? Exatamente. Depois, o quarto ponto é aquele que eu considero bastante essencial, que é juntar ou poupar o valor da prestação. Isto para quem vai comprar a casa e ainda não tem qualquer encargo. Porquê? Se toda a gente, ao conhecer a sua taxa de esforço e averiguar que a sua prestação será por aproximadamente 400 euros, se juntar estes 400 euros durante um determinado período, primeiro vai conhecer se vai ter dificuldade em efetivamente suportar essa prestação. E ao mesmo tempo poderá juntar este dinheiro e fazer face aos custos, em vez de pedir o financiamento, incluir estes custos associados. E assim tirou duas vantagens disto. Depois, o tipo de crédito de habitação adequado. Existem vários tipos de crédito de habitação e por norma as pessoas pensam que só existe um e não. Existe de prestações constantes, que é o mais habitual, prestações mistas, prestações crescentes, valor residual, período de carência, e devemos adequar a cada caso o tipo de crédito que é essencial para aquela família. Depois, aprovar o crédito com boas condições. Devemos saber então... vários bancos. Não é? Exatamente. Eu aconselho, neste caso, as pessoas a procurar uma empresa de consultoria financeira, porque essas já vão fazer essa investigação para aquela família, qual é o banco que está a oferecer melhores condições para o risco que ela tem. Só depois, então, procurar o imóvel e não inverter tudo Só depois destes 6 primeiros passos é então, que se deve procurar o imóvel. O imóvel poderá ser procurado através de uma sociedade de mediação imobiliária que está habilitada, que é a empresa que está habilitada para fazer esta procura e adequar o imóvel que a pessoa pretende com todas as condições que pretende, ou através de leilões que agora começam a existir bastantes, ou através da internet, ou através de jornais, que é o habitual.
O 8º ponto, verificar a legalidade do imóvel. É muito importante. Se a procura do imóvel for feita por uma sociedade de mediação imobiliária, esta deverá assegurar a legalidade. A legalidade do imóvel. Se assim não for... Se for uma venda direta, não é? Se for uma venda entre particulares, a pessoa deverá verificar a legalidade e aqui eu foco 3 pontos. A parte da Câmara Municipal correspondente ao imóvel, que é saber se o imóvel tem licença de utilização. Muitas vezes só existe licença de construção. E para fazer para depois poder vender o imóvel, quer que me sente? Sim, faz favor. É para dar essas explicações finais. Sim. Para poder depois vender o imóvel é necessário que exista a licença de utilização. Claro. Verificar se na conservatória do registro predial se o imóvel está efetivamente registada a favor das pessoas que estão a vender e ao mesmo tempo se não existe qualquer tipo de ónus, como por exemplo uma penhora. Verificar também junto das finanças os metros quadrados que estão descritos para esse imóvel em conjunto com a conservatória para que não haja disparidade e muito obrigado, não tenha Sandra. custos. Para mais informações, fraca.da.alegria@rtp.pt. Ficamos agora com a sugestão culinária cabrito à serrana.